No verso para memorizar, nós encontramos lá que a nossa esperança, a esperança do Senhor Jesus, a esperança da vida eterna, é a âncora da alma. Ela que nos dá segurança, como uma âncora que segura um barco, segura um navio, ou segura um iate, mas segura para que ele esteja estável, para que ele não saia à deriva, para que ele fique num lugar confiável, para que a sua posição fique fixa. Para isso que serve uma âncora. A âncora é a garantia de que o navio não vai sair pelas correntezas, pelas correntes de mar, que um barco não vai sair pela correnteza do rio, mas vai estar fixado, vai estar firme, vai estar confiável naquela posição. Mas quais são as garantias de confiança que o Senhor nos dá? Veja lá, irmãos, qual é a nossa garantia? Que garantia nós temos de que Deus vai cumprir as suas promessas? Será que ele vai cumprir mesmo? Ele nos deu alguma garantia? Vamos ver isso hoje. Primeiramente, eu quero ler o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Lá diz assim: Eu, o Senhor, não mudo. Veja, irmãos, o Senhor Deus não muda, o Senhor Deus é imutável. Portanto, o que ele disse no passado vale hoje. Como ele agia no passado, ele age hoje. Nós podemos ter confiança. Não é que hoje ele pensa de uma maneira e amanhã ele vai pensar de outra. Hoje ele atua de uma maneira, daqui a 50 anos ele vai atuar de outra. Ou no passado ele atuava de uma maneira e agora atua diferente. Quais as garantias que o Senhor nos dá? No texto de Hebreus, que é o texto base que nós estudamos nessa semana, Hebreus capítulo 6, dos versos 17 a 20, ele dá a promessa aos herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa e quais são essas garantias que ele dá? Primeiramente, irmãos, diz assim: o Senhor se interpôs com juramento. Ora, o Senhor Deus não precisava jurar, irmãos. A Bíblia diz assim: quando você interpõe um juramento, você jura por alguém que é superior. Mas não havia ninguém superior, não há ninguém superior a Deus. Mas mesmo assim, ele gentilmente se colocou na posição de ser humano e jurou. Jurou por duas coisas imutáveis, como diz o texto. Quais são as duas coisas imutáveis? O juramento a Abraão e o juramento a Davi. O juramento a Abraão, que o seu remanescente seria o responsável pela salvação das nações. Em ti serão benditas todas as nações. E o juramento a Davi, de ter um rei messiânico, um rei senhor, um rei que dominasse. Esse aí é o Senhor Jesus. Uma promessa à semente de Abraão e outra promessa ao trono de Davi. O Senhor Jesus, irmãos, é o juramento de Deus encarnado. O Senhor jurou, o Senhor Deus jurou, e agora então esse juramento se efetivou na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é a âncora da alma. Ele nos dá segurança. Mas o texto ainda diz que Cristo penetrou além do véu. Isso quer dizer, ele foi à presença de Deus. Mais ainda, ele é o nosso precursor. Isso quer dizer, ele vai na nossa frente. O Senhor Jesus foi à nossa frente diante de Deus, mostrando o caminho para que nós também possamos, no futuro, na glorificação, irmos à presença de Deus. E ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, o sumo sacerdote que está à direita de Deus. Mas por que eu posso ter certeza disso? Veja, irmãos, primeiramente porque Cristo ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A morte, essa morte terrena, não reteve o Senhor Jesus Cristo, que foi ressuscitado. Mais ainda, ele foi entronizado no céu. Como é que eu sei que ele foi entronizado no céu, irmãos?
O Senhor Jesus disse lá em João 14:16: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. O Senhor Jesus disse que ia dar para os crentes um consolador, o Espírito Santo. Quando desce esse Espírito Santo, irmãos, veja lá agora João 14:20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Ora, irmãos, então a descida do Espírito Santo era o atestado, era a certeza de que o Senhor Jesus Cristo tinha sido entronizado no céu. Quando aconteceu isso, irmãos? No dia de Pentecostes. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus tinha sido entronizado no céu. O Senhor Jesus estava agora à direita do Pai e ele mandou, como disse no verso aqui 14:16 de João, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. E o Consolador veio. O Senhor Jesus Cristo no santuário celestial é a nossa garantia. O Espírito Santo é a garantia de que ele está lá. Mas veja, irmãos, eu quero concluir o estudo de hoje com o texto de Hebreus 8:1, que é o texto que eu já li algumas vezes. E quem sabe não, certamente vou ler outras ao longo desse trimestre, até o final desse trimestre. Hebreus 8:1. O ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. O mais importante da carta de Hebreus, a manchete da carta de Hebreus: temos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é a âncora da nossa alma, é o que dá certeza, é o que dá estabilidade à nossa esperança. É a garantia da promessa de salvação e de vida eterna. Essa é a nossa âncora. Jesus, a âncora da nossa alma, aquela que nos dá tranquilidade, aquela que nos dá a vida eterna.